Quanto tempo leva para perder peso depois da cirurgia bariátrica? E essa é uma pergunta super boa que a gente sempre discute, inclusive antes de operar. Tá? O que acontece ao longo do pós-operatório? A perda de peso não é uma reta, ela não é contínua. Inclusive, pode ter momentos em que você não perde, até ganha um pouquinho de peso, tá? Mas a tendência da perda de peso, ela segue uma curva. E quase 70% em média do peso que você vai perder ao longo do tratamento é perdido no primeiro ano. Depois do primeiro ano, a gente continua perdendo peso, esses outros 20% a 30%, num ritmo mais lento. E isso é o que a gente quer, isso é o esperado. Não quero que a pessoa perca peso numa reta continuamente e, eventualmente, ela pode chegar numa desnutrição. Então, naturalmente, a resposta biológica na perda de peso do pós-operatório é uma curva com uma tendência a uma estabilização. E a nossa meta é atingir essa estabilização próxima de um peso ideal para você, próximo de um peso saudável. Não necessariamente um peso em que você vai ficar super magro. Inclusive, é comum alguns pacientes ficarem ansiosos ao longo do segundo ano depois da cirurgia, quando a perda de peso desacelera. Mas isso é normal, isso é esperado, tá? A gente quer que seu peso se estabilize e que a gente encontre um novo patamar de peso saudável para você. E aí vem o ponto mais importante. Quando a gente estabilizou o peso, depois de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, acompanhando essa curva, chega o ponto em que a gente atinge um novo patamar de saúde. E nesse momento o paciente, inclusive, pode considerar procedimentos estéticos, tirar aquele excesso de pele, por exemplo. Ou seja, não pode operar e esquecer o paciente. O paciente não pode deixar de voltar nos acompanhamentos. Por quê? É importante a gente entender como está se comportando a sua curva de peso, como está a reposição de eletrólitos, de vitaminas, de minerais, como está a dieta, como está a adequação aos novos hábitos que são importantes de serem adquiridos depois da cirurgia. E eventualmente a gente chega na questão da cirurgia plástica, a gente chega na questão da adaptação do contorno corporal a um novo corpo que você adquiriu depois da cirurgia. Então é uma jornada longa que o cirurgião vai te acompanhar e toda a equipe multidisciplinar também. E se você quer saber um pouquinho mais da jornada da cirurgia bariátrica, manda uma pergunta.